audiência pública da apresentação da peça orçamentária de 2024 tem centenas de números e dados de receitas e despesa por pasta, por segmento, sempre uma quantidade de informações para entender quanto do cobertor será possível planejar para o próximo ano. Everton Basílio nos ajuda a entender pelo menos as questões centrais. Temos, depois da pandemia, apesar de superávites orçamentários seguidos, uma preocupação com o ICMS, repasse da União em relação ao Fundo de Participação do Município, chamado FPM, um orçamento global de ali cerca de 2 bilhões de reais para arredondar. De que forma isso fez com que, apesar deste quadro, você adotasse uma projeção na peça orçamentária para 2024 mais conservadora? Exato, porque a partir do momento que a gente eleva a previsão de receita, consequentemente você, para o equilíbrio, aumenta também a quantidade de valor disponível para despesas. Caso esse cenário de queda de impostos do ICMS e do FPM, igual você comentou, do Fundo de Participação dos Municípios, se continue a acontecer, isso pode afetar a arrecadação de 2024. Então, com base nisso, a gente teve ali uma posição mais conservadora, até para depois não ter que cortar a despesa, e também porque depois a gente responde por isso, né? Porque fez uma previsão de receita, de repente, super otimista, sendo que o cenário atual hoje, durante a elaboração, é um cenário de queda. Então, a gente realmente tentou trazer um cenário mais real. Isso afeta a previsão de despesas, né, ali para você manter o equilíbrio ali de algumas secretarias, e alguns cortes foram necessários, porque quando você recebe as peças das secretarias, vários sonhos, várias situações, até algumas manutenções de alguns serviços vão precisar ser revistos caso continue essa queda de arrecadação. A gente espera que ocorra uma melhora. E aí sim, caso isso ocorra, a gente pode gerar o orçamento durante a execução por excesso de arrecadação do que fazer o contingenciamento. É uma medida muito mais prudente do que, de repente, você criar um cenário otimista que pode não acontecer e depois afetar até algumas despesas já empenhadas por pastas e etc. Apesar desse volume de recursos, a lista de demandas e prioridades é sempre maior, e aí fica com o secretário de Finanças aquela ideia do patinho feio na reunião com o secretariado, porque eles levam um carrinho de supermercado cheio de esperanças e projetos e não cabe tudo no orçamento. Neste caso, entre a necessidade de escolher, a prefeita orientou, por exemplo, para 2024, seguindo a lógica de atenção básica que ela mencionou, de recursos visivelmente proporcionais aqui com maiores indicadores para a saúde? Exato. A saúde hoje, com relação aos atendimentos, devido até, eu acho que a situação de plano de saúde, o custo, alguma queda de emprego, o pessoal indo realmente para o SUS, então aumentou a demanda do SUS e, consequentemente, o setor público tem que aumentar ali o recurso disponível. É uma demanda da prefeita, né? Ela já comentou com relação a isso, deixou bem claro que a parte de infraestrutura e a parte de saúde, tirando a educação, claro que tem um orçamento ali já mais correto, é a prioridade dela, e isso ficou claro agora na peça orçamentária com relação aos recursos disponíveis para a Secretaria de Saúde. O público tem ideia para a Rádio e TV Câmara, só de recursos próprios, que já é uma carga gigante do orçamento por causa da falha dos outros entes governamentais, tem pelo menos 31 milhões de reais de aumento de recursos próprios, sem contar que a saúde terá que buscar na União, por exemplo, a diferença para o orçamento que ela propôs de 404 milhões de reais. Perfeito. E se você olhar com base de recursos próprios, recursos do Tesouro Municipal, é de longe a secretaria que tem mais investimento com relação aos recursos próprios. Entre as outras necessidades de ajuste, temos aqui, como aconteceu no ano passado, em função da folha de benefícios e pagamentos da Funprev, bastante robusta, cada aumento na ativa reflete naquele lado, e aí mesmo tendo reposição salarial, você tem que cobrir despesas do outro lado. As despesas no orçamento estão numa projeção de cerca de 82 milhões de reais a mais do que a receita. Exato. É o cenário hoje, não só do RPPS de Bauru, como todos os que têm regime próprio de previdência. E foram feitas algumas leis, né? A gente tem 2 leis de aporte, a gente tem um pagamento de dívida, a gente tem agora o aumento da contribuição patronal, uma alíquota especial para a educação, que é o projeto de lei que deve estar descendo para a Câmara. Mesmo com todas essas medidas,
para o orçamento 2024, tem essa previsão de déficit. Mas se a gente olhar o longo prazo, para o próprio 25, que já tem a venda da Folha e vai ter um incremento de valores para a receita da Funprev, a gente observa que ao longo do prazo esse déficit vai diminuindo até manter um equacionamento e, lógico, algumas medidas que podem vir do governo federal podem até proporcionar um maior equilíbrio autorial. Então, o cenário de 2024 é esse, mas se você olhar ao longo prazo e no próprio equilíbrio autorial, que é ao longo prazo, a gente vê que o cenário pode ser de equacionamento. A gente espera que algumas medidas da União, principalmente com relação aos entrantes, sejam consideradas no cálculo para que esse déficit não complique o regime próprio, mas é isso, né? 24 realmente esse déficit igual ao 23, um pouco até maior que ele, mas para 2025 a gente já espera que esteja equacionado esse valor. Então, uma questão natural é se a possibilidade de fechar o acordo de 384 milhões de reais a valores de hoje com a Caixa Econômica Federal, 30 anos com a Coab, se está nesse orçamento ou se para 2024 pelo menos, ou quiçá 2025, se o que tem no caixa lá pode responder por isso. Sim, a gente não colocou, embora exista uma ação específica da dívida da Coab, a gente criou ela com valor só significativo para constar, num caso de necessidade, mas a Secretaria de Finanças espera, com certeza, porque pode afetar alguns outros gastos, até pelo montante financeiro que a Coab tem em caixa, que ela consiga arcar durante todo o exercício de 2024, igual você comentou, e espero também que seja possível até 2025, é a nossa expectativa. Quando é dívida de longo prazo, de muitas discussões técnicas que você fez em Brasília com o pessoal da Coab, o público não consegue entender, por exemplo, mas e as garantias? Tem limites da resolução do Senado? Isso foi apontado aqui na audiência pública. Nós temos 384 milhões de reais. Está dentro da situação hoje de equilíbrio da resolução do cumprimento do Senado Federal para repassar a garantia do FPM? Sim, né? A gente até comentou, vai ser algo novo para o município, da garantia. A gente tem a dívida consolidada líquida e a gente, pela primeira vez, vai usar o FPM como garantia para um parcelamento. Então, é previsto 22% pela resolução, mas existem algumas regras que podem chegar até 32%. Como o Bauru tem a dívida consolidada líquida dentro do esperado, ali dentro do limite que é previsto, esse índice pode chegar a 32% e, pelas nossas contas, a dívida, realmente, caso ocorra o acordo, a gente teria condição legal de, dentro dos 32%, abranger esse valor para o município. Essa orçamentária de ponto de partida tem que pelo menos projetar, prever, por exemplo, a reposição da inflação, eventuais planos de contratações que agora passam a partir do próximo ano a integrar uma necessidade de planejamento de gestão para todas as secretarias na nova lei de licitações. Pergunta objetiva, se a reposição da inflação está aqui nesta conta. Sim, a gente fez uma previsão de IPCA de 5% com relação a isso. A gente espera que se mantenha nesse índice, embora ainda tenha alguns meses para o fechamento. Existe essa previsão. Alguns contratos acabam extrapolando, como aconteceu, por exemplo, do lixo no ano passado ou no ano anterior. Então, isso também acaba afetando. Mas os contratos vigentes, a maioria existe essa previsão de repasse do IPCA e para o servidor também. A gente tem essa previsão de 5%. Igual comentei, caso a gente consiga atingir a receita prevista, a gente possivelmente vamos conseguir dar esse reajuste. Caso ocorra alguma surpresa e a gente tenha algum problema com relação à arrecadação, isso vai ter que ser revisto e talvez analisar qual seria o índice naquele momento exato que poderá ser disponibilizado. Uma questão didática, mas também para o público entender, a gente fala sempre em superávit e comenta isso com o secretário, só que superávit orçamentário, quando vai fazer a nova peça, você tem uma rentabilidade do mercado financeiro, porque você está utilizando esse dinheiro, renda fixa hoje, felizmente, rendendo bons recursos. Para a peça do ano que vem, não tem isso. Parcialmente, né? Porque ainda a gente deve virar o exercício com algum recurso em caixa significativo, que deve, ao longo agora do final de 23 e pelo menos até o meio de 24, ou até o próprio final de 24 ser disponibilizado, porque são recursos relacionados a alguns empenhos que estão em andamento, algumas obras que ainda estão em processo licitatório, às vezes podem finalizar até o início do ano que vem. A rentabilidade deve ser menor do que esse ano, né? Esperamos que não, esperamos que a gente possa continuar fazendo a aplicação. Existe também a possibilidade dos 20 milhões que ficou relacionado à dívida federalizada, a gente conseguir também a liberação desse valor. Isso ajuda a deixar o caixa mais cheio e, consequentemente, proporcionar um aumento na rentabilidade. E, igual você comentou, é importante deixar claro, embora a disponibilidade financeira em caixa exista hoje no município,
quando a gente fala da lei orçamentária anual, a gente trata do que vai ser arrecadado nesse exercício de 2024 com a despesa de 2024. Então, a realidade tem que ser feita isso. Porque o caixa hoje, o ideal é que seja feito para investimentos e despesas que não tenham caráter continuado. Porque a partir do momento que você depois não tenha mais essa disponibilidade de caixa e ter que cortar uma despesa de caráter continuado ou algum serviço de caráter continuado, é muito mais complicado. Uma novidade do orçamento 2024, que faz parte da lei orçamentária que está entregue agora, até o final de setembro, para ser votada até o final do ano na Câmara, é a inclusão, dentro da rubrica específica, do chamado orçamento ou emenda impositiva. Qual o valor, como é que você encaixou isso? Pelos nossos cálculos, vai gerar em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100 para cada vereador, né? Como eles vão ter até a aprovação para fazer essas indicações, a gente deixou ela numa rubrica que chama reserva de contingência e através dela, por decreto, a gente consegue fazer a transposição desse recurso para a rubrica específica, para a saúde, para obras, para onde o vereador fazer aquele apontamento e aí sim gerar a despesa posterior, se preciso, uma licitação ou se for algo que já tem uma ata ou contrato ali, alguma despesa que consegue ser muito mais fácil realizada. Muito obrigado ao secretário de Finanças, Everton Basílio. São dados principais de alguns destaques que a gente aponta para você. Agora, se você quiser ter detalhes de todas as pastas, valores, receitas, despesas, programas, tudo na íntegra, na audiência pública e no site da Câmara também, com todas as planilhas orçamentárias desta proposta de lei orçamentária anual, a LOA 2024.